Olá pessoal, eu sou a Ethel, sou trabalhadora da Casa de João Pedro e fui convidada pela casa para vir aqui falar com vocês a respeito de um tema chamado espiritualidade na infância. É um tema bastante amplo, né, com várias perspectivas, e o nosso objetivo aqui não é de forma alguma esgotá-las, e sim lançar luz sobre algumas ideias que a gente possa compartilhar elas juntos, né? A espiritualidade na infância, como processo de educação, né, ela favorece o fortalecimento dos vínculos afetivos nas famílias, né, do vínculo afetivo da criança ou do adolescente com os familiares, com os seus responsáveis. Ela fortalece a fé, ela fortalece a segurança, né, onde tanto o pequenininho quanto o jovem, eles passam a colocar em Deus o seu processo de segurança, e a gente sabe que isso é o embrião da fé. Então é algo fundamental de ser trabalhado, né? Para isso, para auxiliar nas nossas ideias, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do livro Família, psicografado pelo Chico Xavier, é um texto do Emmanuel, tá? Chamado Infância. Então vou ler para vocês aqui e depois a gente comenta um pouquinho sobre esse texto. Então é o capítulo 9, Infância. Muitos psicólogos modernos acreditam que as crianças devem ser entregues à inclinação espontânea, cabendo aos adultos o dever de auscultar-lhes a vocação a fim de auxiliá-las a exprimir os próprios desejos. Esquecem-se, no entanto, de que o trabalho e a reflexão vibram na base de todas as ações alusivas ao aprimoramento da natureza. Se o cultivador aguarda valioso rendimento da planta, há que propiciar-lhe adubo e carinho. Se o estatutário concebe a formação da obra-prima, não prescinde do amor no trato da pedra. Se o construtor espera segurança e beleza no edifício que lhe atende à supervisão, não pode afastar-se da disciplina ante o plano traçado. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Além disso, treinam-se potros para corridas, instruem-se muares para a tração, exercitam-se pombos para o correio e amestram-se cães para tarefas salvacionistas. Como relegar a criança à vala da indiferença? Do berço humano surgem muitos santos e heróis para tarefas sublimes. No entanto, em maior proporção, aí respiram na moldura temporária da inocência almas comuns que suspiram por libertar-se da ignorância e da delinquência. Instinto à solta na infância, passaporte para o desequilíbrio. Menino em desgoverno, acelerado em preparação. Hoje criança livre, amanhã problema laborioso. Pequeninos refletem grandes, filhos imitam pais. Os hábitos da madureza criam a moda espiritual para a juventude. Esclareçamos nossos filhos no exemplo nobre, nem freio que o mantém em servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem os frutos da educação. Emmanuel. Então, essa mensagem que o benfeitor Emmanuel traz para a gente, né, um dos pontos principais que ele aborda é o fato da gente não deixar simplesmente, né, a criança, né, ou adolescente, não deixar eles sem disciplina, sem instrução, sem orientação, né? No que se refere à espiritualidade, isso é muito comum. Por exemplo, é muito comum os pais, os cuidadores, né, deixarem que a criança manifeste as vontades a respeito, por exemplo, de qual religião ela quer seguir, né, quais livros, quais obras elas querem ler, e isso de forma alguma é algo ruim, pelo contrário, é algo muito bom. Mas se essa espiritualidade, se esse processo é trabalhado antes, né, durante a infância, trabalhado de duas formas, a primeira forma é pelo exemplo dos pais, né, pelo exemplo dos cuidadores. E a segunda forma é pela educação ativa, né? Leitura das obras, evangelização infantil. Hoje a gente já dispõe de vários materiais que conseguem
conversar um pouco mais, né, com as crianças, né? As conversas, os diálogos, né, sobre Deus, sobre a criação, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, esse processo, Emmanuel diz que ele não deve ser deixado, que ele não deve ser demorado, né? Não deve acontecer de uma forma mais lenta. É um processo que deve iniciar o quanto antes, né? Por quê? Porque sim, é do nosso berço humano, ele fala, que saem heróis, missionários, mas em maior quantidade, né? Nós temos almas que precisam se libertar da ignorância e da delinquência, né? Nós todos temos esses aspectos dentro de nós. Nós todos temos esse aspecto dentro de nós. De precisar se libertar da ignorância e da delinquência. E precisamos de auxílio, e esse auxílio ele vem através da educação e do exemplo, que futuramente vão servir de estrutura e vão alicerçar as bases de todas as provas que venhamos a passar. Então, acho que como início, né, da abordagem da espiritualidade na infância, eu posso trazer a necessidade dessa abordagem acontecer o quanto antes possível, né, com base na educação, no diálogo e também no exemplo dos pais, dos cuidadores e de todos os responsáveis. Esse exemplo e esses temas a serem trabalhados são os temas sobre o conhecimento das leis divinas, sobre o conhecimento do Espiritismo e principalmente sobre o conhecimento e a prática do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo bons estudos para todos vocês e, quando possível, compareçam à nossa casa de João Pedro. Um abraço e até mais.